Então, gente, vamos aqui falar sobre o caso da Mariana Ferrer. Eu imagino que todo mundo que está me assistindo já sabe do que se trata o caso da Mariana Ferrer, mas caso não saibam, se trata de uma menina influencer, né? Que ela era virgem, ela foi para uma festa. Nessa festa ela ficou muito bêbada e um desses caras muito ricos e famosos, sabe? Ele achou que seria uma boa violentar a Mariana Ferrer. Tem vídeos dele levando ela para um quarto, vídeos assim que ela mal consegue andar direito porque ela tá muito bêbada. E ele violentou ela. Ela saiu da festa depois arrasada. Tem os áudios e mensagens que ela trocou com a mãe dela depois do ocorrido. Tem testemunha do Uber que viu que ela tava muito abalada e ela tava muito bêbada. O Uber que levou ela de volta para casa. Tem também o exame de corpo e delito que comprovou que ela era virgem antes desse abuso. Foi encontrado sêmen do cara em questão, que é o André Aranha. A calcinha dela com sangue e, enfim, tinham várias evidências ali de que ele tinha estuprado ela. Mas ele foi inocentado, né? Um homem branco, rico, foi inocentado. Isso não é um caso isolado, né? Direto, esses homens são inocentados depois de estuprar mulheres. Às vezes o cara nem rico mas é inocentado da mesma forma, porque a gente tem essa cultura absurda que acha que mulher é objeto, que acha que a mulher ela pode ser violada, que acha que um homem pode fazer o que ele bem entender com a mulher e a culpa sempre vai ser dela e nunca desse homem. Mas esse caso em questão ganhou uma notoriedade porque a Mariana ela foi no Instagram e foi jogando as evidências que ela tinha, foi jogando vídeo da câmera de segurança da festa, foi jogando ali tudo o que estava acontecendo, ela expôs o caso, ela não só levou a polícia, ela não só abriu um processo, como ela também expôs o caso. E depois os advogados do André Aranha conseguiram derrubar o Instagram dela, né? Ela teve que ter a conta dela excluída, porque o processo estava em segredo de justiça. Mariana Ferrer já era conhecida antes por ser blogueira, então assim, o caso ganhou proporções grandes, mas mesmo assim ela não conseguiu. Ela tomou todas as medidas possíveis para conseguir criminalizar esse cara pelo crime, mas não conseguiu. E nessa semana que passou, né, o caso ganhou mais proporções ainda, porque já tem um tempinho, né, que o André Aranha foi inocentado, mas o The Intercept fez uma matéria agora, nessa semana que passou, onde eles colocaram um vídeo, um trecho dessa audiência, onde esse advogado humilhava a Mariana Ferrer, onde ele culpava ela pelo que aconteceu, onde ele falava que ela não estava tão bêbada assim, onde ele falava sobre fotos que ela tinha no Instagram de poses, segundo ele, que eram ginecológicas. Ele falava coisas horríveis a respeito dela, ele falava que ela só estava querendo dinheiro, ele falou que ela estava mentindo, ele humilhou ela e ela começa a pedir pro juiz para que ela seja respeitada ali, porque ninguém merece ser desrespeitado daquela forma, e ela começa a chorar. Só que nessa matéria do Intercept, eles não só divulgaram o vídeo, né, mas eles também disseram que o juiz proferiu como sentença estupro culposo, né, algo que não existe na Constituição brasileira, algo que não tem nenhum cabimento, porque ninguém estupra sem querer, né, e culposo é quando você comete o crime sem querer. E aí, isso gerou um burburinho muito grande, todo mundo ficou muito revoltado, porque já era revoltante todo o caso em si, já era revoltante a humilhação que ela sofreu ali naquele tribunal, mas era mais revoltante ainda a gente tá vendo isso ser denominado como estupro culposo, né? Ter sido criada uma nova categoria para enquadrar esse crime, para enquadrar ele, e uma nova forma, assim, de minimizar o que acontece com mulheres. Então, as pessoas ficaram revoltadas, subiram várias hashtags,
teve manifestações, né? Hoje mesmo, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Hoje mesmo, no domingo, dia 8, teve manifestações. Então, assim, as pessoas ficaram revoltadas, com razão, mas acontece que a coisa não tinha sido exatamente como o Dentacept falou. E aqui entra o segundo ponto desse vídeo, que é sobre o Dentacept, né? Sobre como que a mídia trata esses casos, porque foi muita responsabilidade do Dentacept. Porque o que aconteceu foi que a defesa do André Aranha, o advogado de defesa, levantou essa hipótese do estupro culposo, só que o juiz na sentença ele não colocou estupro culposo, ele não mencionou estupro culposo, porque isso exatamente não existe. E o que o juiz falou foi que faltavam provas e que por isso ele iria inocentar o André Aranha. Foi isso que aconteceu. Horrível também, mas não tinha estupro culposo nessa sentença. Não tinha isso. Não tinha essa inconstitucionalidade. E o Dentacept, eles não falaram de fato que na sentença estava escrito estupro culposo, não diretamente pelo menos. Mas toda a construção da matéria, desde a manchete até o fato como eles jogaram esse termo estupro culposo ali dentro do texto da matéria, tudo isso leva sim o entendimento de que o juiz proferiu como sentença estupro culposo. Leva muito a esse entendimento, tanto que vários juristas acharam aquilo. Tanto que vários juristas questionaram como aquilo era possível, porque não existe isso e virou uma coisa assim absurda, né? Porque o crime em si já é absurdo, mas essa sentença tornaria tudo ainda pior, porque abriria vários precedentes também, né, para futuros casos, para futuros julgamentos. Mas isso não tava lá. Isso foi quase que invenção do Dentacept, porque quem disse foi o advogado, não foi o juiz. E como o caso tá em segredo de justiça, ninguém tinha acesso a nada, sabe? Nenhum outro veículo de jornal tinha acesso ao processo todo para poder conferir tudo, né? Ninguém tinha nada. Então, vários outros veículos de informação utilizaram da matéria do Intercept para construir outras matérias. Então, inúmeros jornais tiveram ali essa afirmação de que a sentença do juiz foi de estupro culposo. Algo que não aconteceu. E aí você para pensar no quanto que o Intercept foi danoso pro caso da Mariana, porque todo mundo ficou focado em uma coisa que não aconteceu e o foco saiu do que deveria ter sido mais levantado como problemática, que foi a forma como a Mariana foi o tempo todo culpabilizada pelo que aconteceu com ela, a forma como a Mariana foi julgada pelas roupas que ela vestia, como ela foi julgada pelas fotos que ela tinha no Instagram, a forma como ela foi julgada por tudo. E ela teve a virgindade dela questionada também, né? O advogado, ele levantou ali a hipótese de que ela não era virgem, coisa nenhuma, sabe? Que isso era tudo invenção dela. Isso que deveria ter sido o cerne de toda essa revolta. Hoje, né, nas manifestações de domingo, a coisa já foi diferente, porque já havia essa informação de que não teve estupro culposo na sentença. Mas durante ali alguns dias, durante os 2 primeiros dias principalmente, tudo girou em torno do estupro culposo. Toda a revolta girou em torno do estupro culposo. Inúmeras pessoas postaram sobre isso e é algo que não aconteceu. Isso é danoso para as manifestações, isso é danoso para a nossa revolta, isso é danoso para a forma como a gente constrói essa... Caralho, velho, todos os barulhos do mundo. Isso foi danoso para a forma como as pessoas puderam articular as manifestações, sabe? Isso foi danoso demais. E foi uma pura irresponsabilidade do jornalismo do Dentacept. E não é algo exclusivo do Dentacept, não é porque o Dentacept é ruim e tal. Não, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. Esse tipo de coisa não é novidade. Esse tipo de coisa tá o tempo inteiro rolando em vários veículos de jornalismo, sabe? Não só do caso da Mariana Ferrer, mas inúmeros outros casos. Eles acabam muitas vezes distorcendo as coisas ou colocando informações que não são verídicas ali para poder chamar mais as pessoas, né, para poder trazer um público maior, assim, para poder fazer com que as pessoas queiram ler aquela matéria. Então, assim, é um problema muito grave no jornalismo que a gente tem,
principalmente aqui no Brasil, em outros lugares do mundo isso também acontece, tá? Não é exclusivo daqui, mas especificamente aqui no Brasil a gente tem esse problema muito sério e isso pode destruir muitas narrativas, isso pode destruir vidas. E vamos pro terceiro ponto aqui, né, que é o Constantino. O Constantino é um colunista de jornal, ele fazia, né, participações na Jovem Pan, ele tinha parceria também com a Record, ele, enfim, é colunista. E ele resolveu falar sobre a Mariana Ferrer em uma live. Ele falou coisas absurdas sobre esse caso e ele disse que se fosse com a filha dele, né, se não fosse a Mariana ali, mas se fosse a filha dele na mesma situação, ele disse que ele iria colocar ela de castigo, que ele não iria culpar o cara, né, que estuprou a menina, ele iria colocar a menina de castigo, ele ficou o tempo inteiro culpando a vítima também, e ele falou que como pai, ele puniria a menina, a vítima do estupro, porque, segundo ele, ela que se colocou naquela situação, ela que ficou muito bêbada, e ele construiu ali a narrativa de que mulheres decentes não ficam bêbadas daquele jeito, de que mulheres decentes não tiram fotos como a Mariana tirava. Enfim, ele construiu uma narrativa totalmente misógina, algo que não é novidade, porque o Constantino, ele vive fazendo misoginias. Ele é um cara altamente machista, ele é misógino, ele vive atacando movimentos feministas, ele vive atacando mulheres, tanto que geralmente ele cresce mais pra cima de mulheres que o criticam do que pra cima dos homens que o criticam. Ele é um cara nojento. O Constantino é um cara nojento. Só que dessa vez ele foi muito longe, né? Ele foi mais longe do que ele costuma ir. Isso revoltou muito mais as pessoas do que as outras merdas que ele já falava. E ele acabou sendo demitido da maioria dos jornais dos quais ele fazia colunas, né? A Jovem Pan demitiu ele, Record demitiu ele, teve mais outros veículos que demitiram ele. Parece que só tem um aí que ainda não demitiu ele, mas que está sofrendo pressões para que demita. Já tiveram patrocinadores, inclusive, que tiraram ali dinheiro desse jornal que não demitiu eles ainda. Se não me engano, o Outback foi um desses que tiraram, né, patrocínio. Não lembro da outra rede, mas eu vi de 2 que tiraram. Então, assim, ele tá perdendo. E quando o homem branco e hétero tá perdendo, o que ele faz? Ele se vitimiza. Eles adoram chamar a gente de vitimista, mas são eles que se vitimizam, né? E foi isso que o Constantino fez. Ele soltou depois um outro vídeo, uma outra live, não sei se foi um vídeo ou se foi uma live, onde ele ficou falando sobre como que a filha dele ficou com esses ataques, porque até a Anitta deu umas duras nele, né? Até a Anitta deu umas respostas feias nele, umas respostas excelentes, na verdade. E ele ficou falando, né, na live, chorando lá, e falando, ai, imagina como vai ficar a cabeça da minha filha, com até a Anitta falando que o pai dela deixaria estuprarem ela, não sei o quê. E aí ele falou que se na verdade fosse a filha dele no lugar, ele mataria o cara, então assim, né? Ele foi do extremo de culpar a vítima do estupro pro extremo de querer matar o estuprador. Nenhuma das duas coisas é o certo, tá, gente? Não é. A gente vive uma sociedade onde você fazer esse tipo de coisa é errado, a gente não tá mais em lei de talião, não é mais olho por olho, as coisas têm que ter um julgamento, mas tem que ter um julgamento justo, porque esse julgamento com a Mariana Ferrer não foi justo de jeito nenhum, não era pra esse cara ter sido inocentado, não era. Mas também sair pra ir matar outra pessoa não é o correto, segundo a nossa Constituição. Enfim, teve todo esse lance e ele continua sendo demonizado e tem que ser mesmo. Mas esse pensamento do Constantino não é exclusivo do Constantino, esse é um pensamento muito comum na cabeça do homem médio hétero cisgênero e de muitas mulheres também. Porque a gente teve mulher, a gente teve jornalista que foi defender o Constantino, que foi lá defender ele, sabe? Que foi lá falar que estavam atacando a liberdade de expressão do jornalista. O Constantino nem jornalista ele é. Ele nem formado em jornalismo é, para ela vir com essa argumentação de que estão tirando a liberdade do jornalismo. Ele é colunista, ele não é jornalista. Ele não fez faculdade de jornalismo. E ainda assim, a liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, e o que o Constantino fez foi ofender a menina. Então, assim, não tem como. Então, tudo errado nesse caso. E a gente vai ainda pro quarto agravante, que foram as blogueiras, né? Acontece que Rafa Kalimann e Mari Maria acharam que seria uma boa ideia ir no TikTok e fazer um lip sync do caso da Mariana Ferrer, desse vídeo
da Mariana Ferrer. Lip sync é aquilo que as pessoas costumam chamar normalmente de dublagem, mas na verdade não é exatamente uma dublagem, que é você pegar um áudio ali e você fingir que é você que tá falando enquanto esse áudio corre. Enfim, foi isso que elas fizeram. Elas deixaram o áudio da Mariana Ferrer no julgamento, naquele momento em que ela estava sendo humilhada, em que ela estava implorando ali para que o juiz intervisse, porque ela não merecia estar passando por aquilo, nenhuma pessoa deveria estar passando por aquilo. Então elas pegaram o áudio daquele momento de dor da Mariana Ferrer e fizeram o lip sync. A intenção ali, né, parece, era pra mostrar, né, pras pessoas que poderia ter acontecido com elas, né? Que poderia acontecer com qualquer mulher, inclusive com elas, e se colocar no lugar da Mariana Ferrer. Só que, gente, não. Não é assim que se faz, não é assim que se manifesta, não é assim que você leva esse caso pros holofotes, não é dessa forma. Não é pegando ali um momento de pura humilhação e de sofrimento de uma mulher e fazendo uma produção simplista dessa que você vai trazer luz pro caso. Pelo contrário, você só vai estar estendendo esse momento de sofrimento dessa mulher. E independente da intenção que elas tenham tido ao fazer isso, fica parecendo muito que foi algo por like, sabe? Que foi algo assim pra, tipo, pegar o assunto ali do momento e fazer uma coisa simplesmente por like. Pode ser que não tenha sido essa a intenção delas, pode ser, mas é o que fica parecendo, é o que fica sendo passado pra gente, é o que passa pra gente, que foi algo feito por likes, foi algo feito ali pra poder engajar, né, e que saiu pela culatra, porque não é assim que você se manifesta, sabe? Você quer se manifestar, você faz texto, você faz um vídeo como esse que eu tô fazendo aqui, você divulga as petições que têm acontecido para que a Mariana tenha um julgamento decente, você protesta de várias formas, levando esse caso pra frente, falando sobre ele de forma séria. Não é você fazer um TikTok ali de poucos segundos imitando ali a fala da pessoa que sofreu que você vai trazer luz pra alguma coisa. Não vai, de jeito nenhum. Então, foi algo assim totalmente sem tato, algo totalmente horrível. A Rafa Kalimann depois foi lá e pediu desculpas, né? Falou que ela errou e tudo mais. Enfim, pediu desculpas. A Mari Maria, nem isso, né? As duas apagaram os vídeos depois, mas a Mari Maria, pelo menos até agora, até domingo, ela não se pronunciou a respeito. Não sei se vai também, né? Provavelmente não vai. Então, o que fica de lição aqui pra gente é pra pensar bem como que a gente vai se manifestar a respeito das coisas, pra gente procurar ter o máximo de informação a respeito de algo antes de se manifestar, né? Pra gente poder procurar ali tudo que tenha a respeito. Nesse caso era muito mais difícil, né? Porque, como eu disse, todos os veículos de informação que foram falar sobre isso, depois do Intercept, eles deram a mesma notícia, né, da mesma forma, então ficava muito difícil de você averiguar que aquilo era mentira. Mas, enfim, vamos parar um pouco com esse imediatismo das coisas terem acontecido e a gente já ter que se pronunciar a respeito, já ter que fazer coisas a respeito. Não. Vamos parar, vamos respirar, vamos analisar o cenário, para só então a gente tomar um posicionamento. Obviamente ali a gente tinha um vídeo, a gente poderia já ter tomado de cara o posicionamento de ser contra a humilhação que a Mariana estava sofrendo naquele julgamento, né? Mas de restante precisava de mais análise. Análise essa que o jornalismo que a gente tem aqui no Brasil não fez com cuidado e levou todo mundo a um erro. Mas a gente precisa também parar de fazer as coisas com imediatismo. É tanto por isso que aqui no canal vocês não costumam me ver falando sobre alguma coisa, né, lançando vídeo assim que as coisas acontecem. Geralmente eu espero um pouco. O que mais acontece é que eu falar uma semana depois do caso ter acontecido, né? Porque justamente eu vou ler a respeito, eu vou esperar um pouco a poeira baixar, eu vou ver o que as outras partes vão falar a respeito, né, quais vão ser os pronunciamentos, enfim, eu vou esperar as coisas se consolidarem um pouco mais para vir aqui falar com vocês sobre isso. É um pouco ruim, né, porque, pra mim especificamente, porque eu acabo perdendo pautas quentes, né, mas ainda assim, eu acho que assim é mais seguro,
de tomar um posicionamento aqui com vocês, é mais seguro de fazer esse vídeo, de passar informação, porque eu acho que assim diminui um pouco a chance de eu cair no erro. Não diminui totalmente, porque pode acontecer, mas acho que diminui um pouco mais, né? Acho que deixa as coisas um pouco mais frescas e também tira um pouco daquela revolta inicial quando eu vou preparar o conteúdo, né? Enfim, fica isso daí de lição pra gente. E homens, se vocês se revoltaram com o caso da Mariana Ferrer, se vocês se revoltaram com todos esses casos de estupro que a gente tem visto acontecendo, façam algo a respeito, sabe? Mas o fazer algo a respeito vai ser não só vocês fazerem algo no dia a dia ali, quanto a vocês, mas quanto aos amigos de vocês também, sabe? Tipo, viu um amigo falando merda, vai lá e corrige, bate de frente, tá ali naquela coisa de bar, vai lá e se posiciona quando alguém falar alguma merda machista, quando alguém falar alguma merda assim, que for uma apologia ao estupro, sabe? Tomem posicionamento dessa forma, se educando e educando os homens ao redor de vocês, porque é assim que homens aliados agem. Se vocês querem ser aliados da nossa causa, se vocês querem ser aliados do feminismo, façam isso, tá? Não tô dizendo que vocês não podem também, sei lá, se você for youtuber ou alguma coisa assim, não tô dizendo também que você não pode fazer um vídeo a respeito, porque você pode fazer e vai ser bom se você fizer algo a respeito, né? Mas o principal vai ser você falar nas suas rodas, nos seus ciclos, não passar a mão na cabeça de amigo estuprador, de amigo que é violento, de amigo que é machista. Parem com isso, sabe? Parem de passar a mão na cabeça e instruam. Falem com essas pessoas. Falem quanto que aquilo é errado. Levem a palavra de Simone de Beauvoir para eles, sabe? Façam isso. Esse é o principal na luta por parte de vocês. Enfim, deixa o seu like, não esquece de fazer isso, porque assim o vídeo ele é mandado para mais pessoas. Se inscreve no canal também, porque toda semana tem 2 vídeos muito bons aqui, saindo todas as terças e todas as quintas-feiras, então se inscreve aí para você continuar acompanhando aqui esse canal maravilhoso. E esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais!